Você já sentiu aquela inquietação profunda ao pensar em alguém que já partiu, imaginando onde essa pessoa estaria agora e como poderia ajudá-la em sua jornada espiritual? Essa dúvida que corrói o coração de tantos fiéis tem uma resposta poderosa através dos ensinamentos do Padre Pio, um dos santos mais místicos e iluminados da Igreja Católica. O que você está prestes a descobrir não é apenas um conhecimento teológico, mas uma verdade transformadora que tem o poder de mudar não apenas o destino eterno de uma alma, mas também a forma como você compreende a espiritualidade e a comunhão entre os vivos e os que já partiram deste mundo. A sabedoria do Padre Pio sobre o poder transcendental da Santa Missa para as almas do purgatório não é um simples conselho espiritual, é uma revelação que ele recebeu diretamente através de suas experiências místicas extraordinárias. Enquanto muitos de nós vivemos na incerteza sobre como nossas ações aqui na Terra podem impactar aqueles que já não estão fisicamente presentes, o Padre Pio tinha o dom sobrenatural de ver e interagir com as almas do purgatório. Estas lhe revelaram, em detalhes impressionantes, o que acontece no plano espiritual quando uma missa é oferecida por elas. Antes de compartilhar este segredo que transformou a vida de milhares de pessoas e aliviou o sofrimento de incontáveis almas, preciso que você entenda algo fundamental sobre este ensinamento do Padre Pio. O que estamos prestes a explorar juntos ultrapassa a compreensão humana comum e toca no mistério profundo da comunhão dos santos. Essa conexão espiritual que une os vivos e os mortos em uma única família de Deus. Não se trata de um ritual vazio ou de uma tradição sem sentido, mas de uma realidade espiritual tão concreta quanto o ar que respiramos, embora invisível aos nossos olhos físicos. O Padre Pio, com suas mãos estigmatizadas e seu coração ardente de amor por Deus e pelas almas, nos oferece um vislumbre do que acontece além do véu da morte e como nossas ações, especialmente a oferta da Santa Missa, podem literalmente transformar o destino eterno de uma alma em purificação. Imagine por um momento que você pudesse ver o que o Padre Pio via durante a celebração da Eucaristia, quando uma missa era oferecida por uma alma específica. Segundo seus próprios relatos e os testemunhos daqueles que o conheceram intimamente, no momento da consagração, quando o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo, uma cascata de luz divina descia do altar, criando uma conexão direta entre o sacrifício eucarístico e a alma pela qual a missa era oferecida. Esta luz, descrita pelo próprio Padre Pio como mais brilhante que 1000 sóis, porém suave e confortadora, envolvia a alma em um abraço divino de misericórdia, aliviando instantaneamente seu sofrimento purificador. O Padre Pio testemunhou que, durante este momento sagrado, a alma para quem a missa é oferecida é transportada espiritualmente para o altar, como se estivesse presente fisicamente na celebração. Ela participa da Eucaristia de uma maneira privilegiada, recebendo diretamente os frutos do sacrifício de Cristo. É como se, por alguns momentos, aquela alma fosse banhada na mesma luz redentora que emanou do Calvário há 2000 anos. Você já imaginou que seu simples pedido por uma intenção de missa pudesse ter um impacto tão profundo? Este é apenas o início da transformação que ocorre quando você oferece uma missa por uma alma querida. O mais impressionante, segundo o Padre Pio, é o efeito imediato que esta experiência tem sobre o estado espiritual da alma. Ele relatava que podia ver, com seus olhos místicos, as manchas do pecado, representadas como manchas escuras ou feridas espirituais, sendo gradualmente apagadas e curadas pelo poder do sangue de Cristo. Cada missa oferecida, dizia ele, é como um banho purificador que lava as imperfeições da alma e a aproxima da luz de Deus. Em certos casos, especialmente quando a missa era oferecida com profunda devoção e amor, o Padre Pio testemunhava a libertação completa de algumas almas que ascendiam como luzes brilhantes em direção ao céu, finalmente livres do processo de purificação do purgatório. Você consegue sentir a magnitude deste poder que está literalmente ao seu alcance? Pense nisso. Enquanto você está lendo estas palavras, existem almas no purgatório que anseiam por esse alívio,
por essa onda de graça que somente a Santa Missa pode proporcionar. O Padre Pio revelou que estas almas, embora impossibilitadas de interceder por si mesmas, têm consciência plena de quem reza e oferece missas por elas. Elas veem os vivos, dizia ele, como alguém sedento no deserto vê um oásis distante, com esperança, gratidão e um amor indescritível. Quando você oferece uma missa por uma alma, estabelece uma conexão espiritual que transcende as barreiras entre os mundos. Esta alma não apenas recebe o benefício imediato da graça sacramental, mas também se torna eternamente grata a você. Esta gratidão, explicava o Padre Pio, não é apenas um sentimento passageiro, mas uma realidade espiritual permanente. As almas que são ajudadas por suas missas se tornam suas intercessoras perpétuas, orando constantemente por você e por suas necessidades uma vez que alcançam o céu. Não existe gratidão mais pura e mais poderosa, afirmava o Padre Pio, do que a de uma alma que foi libertada do purgatório através de nossas orações e ofertas. Imagine ter no céu diversos intercessores que conhecem intimamente suas lutas e necessidades, orando continuamente pela sua santificação e bem-estar. Este é um dos efeitos mais extraordinários, porém menos conhecidos, de oferecer missas pelas almas. Você ganha aliados eternos na sua própria jornada espiritual. O poder transformador deste ensinamento do Padre Pio é tão profundo que não pode ficar restrito apenas ao conhecimento intelectual. Ele precisa ser vivido, experimentado e compartilhado. Se você sente que este ensinamento pode transformar sua vida e a vida espiritual de alguém que já partiu, escreva nos comentários: "Quero esta bênção para minha família." E não pare por aqui. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você acredita que precisam conhecer este poder incrível da Santa Missa para as almas do purgatório. Lembre-se, cada vez que você compartilha este conhecimento, está potencialmente ajudando não apenas uma, mas inúmeras almas a encontrarem alívio e libertação através do poder redentor da Eucaristia. Há um aspecto particularmente fascinante nos ensinamentos do Padre Pio sobre o que acontece com uma alma quando oferecemos uma missa por ela, algo que ele chamava de os 3 pilares da libertação espiritual. O primeiro pilar é o reconhecimento divino. Quando uma missa é oferecida por uma alma específica, o Padre Pio revelou que ocorre um fenômeno extraordinário. O nome dessa alma é pronunciado não apenas pelo sacerdote durante a celebração terrena, mas também ressoa no plano espiritual, sendo reconhecido pela própria corte celestial. É como se, por alguns momentos, toda a atenção da economia divina da salvação se voltasse para aquela alma em particular. Naquele momento, dizia o Padre Pio, até mesmo os anjos silenciam para ouvir o nome daquela alma ser apresentado diante do trono de Deus. O segundo pilar que o Padre Pio nos ensina é a aceleração purificadora. O processo de purificação no purgatório, que poderia levar o que percebemos como anos ou mesmo décadas em nossa compreensão limitada do tempo, pode ser drasticamente acelerado através da oferta da Santa Missa. Ele explicava este fenômeno usando uma metáfora poderosa. A missa oferecida por uma alma é como transformar um caminho árduo de subida em uma escada rolante celestial. Cada missa oferecida reduz significativamente o tempo de purificação, permitindo que a alma avance mais rapidamente em direção à visão beatífica de Deus. Você já parou para pensar que uma simples intenção de missa que você solicita pode literalmente encurtar o caminho de uma alma rumo à felicidade eterna? O terceiro pilar revelado pelo Padre Pio é o que ele chamava de aplicação meritória. Este é talvez o mais misterioso e profundo dos pilares. Durante a Santa Missa, os méritos infinitos do sacrifício de Cristo são aplicados de maneira específica à alma por quem se oferece à celebração. Estes méritos funcionam como um bálsamo divino que cura as feridas espirituais causadas pelo pecado. O Padre Pio observava que este processo era visível no mundo espiritual.
É como ver uma alma coberta por um manto de luz que gradualmente penetra em seu ser, transformando sua essência. O mais impressionante é que a eficácia desta aplicação meritória não depende dos méritos pessoais de quem oferece a missa, mas sim da infinita generosidade de Cristo e da pureza da intenção com que a missa é oferecida. A experiência do Padre Pio com as almas do purgatório não era meramente teórica. Ele vivia diariamente esta realidade mística. Muitos testemunharam como ele frequentemente era visitado por almas que buscavam suas orações e missas. Certa vez, quando questionado sobre como sabia que uma alma estava presente, ele respondeu com simplicidade desconcertante: "Assim como você reconhece um amigo pela voz ou pela aparência, eu reconheço uma alma pela sua essência espiritual." O Padre Pio revelou que as almas do purgatório aparecem de diferentes maneiras, dependendo do seu estado de purificação. Algumas ainda carregando as marcas dos pecados que cometeram, outras já radiantes de luz, apenas aguardando sua completa purificação. Você já sentiu aquela inexplicável sensação de ser lembrado de um ente querido que já partiu? Um pensamento recorrente que parece vir do nada? O Padre Pio explicava que, frequentemente, isto não é mera coincidência ou efeito da saudade. Pode ser a própria alma tentando se comunicar, pedindo ajuda espiritual. As almas do purgatório, dizia ele, têm permissão de Deus para tocar os corações de seus entes queridos, inspirando-os a oferecer sufrágios por elas. Esta comunicação espiritual ocorre especialmente durante a Santa Missa. O Padre Pio revelou que, por vezes, ele podia ver almas presentes nas missas, especialmente aquelas celebradas por sua intenção, aguardando com expectativa o momento da consagração, quando o fluxo de graças redentoras seria direcionado para elas. Um dos aspectos mais tocantes dos ensinamentos do Padre Pio sobre este tema é a capacidade que as almas têm de reconhecer quem oferece missas por elas. Ele afirmava que existe uma ligação espiritual que se estabelece entre quem oferece a missa e a alma beneficiada, uma conexão que permanece por toda a eternidade. Quando você oferece uma missa por uma alma, explicava o Padre Pio, seu nome fica gravado na memória eterna daquela alma como seu benfeitor. Esta relação espiritual vai muito além da vida terrena e continua mesmo depois que a alma alcança o céu. Imagine o momento de seu próprio encontro com Deus, tendo ao seu lado diversas almas que você ajudou através da oferta de missas, testemunhando a seu favor e intercedendo por sua salvação. Esta é uma das razões pelas quais o Padre Pio insistia tanto na importância de mandarmos celebrar missas, não apenas por nossos entes queridos falecidos, mas também pelas almas mais esquecidas e abandonadas. O que realmente acontece com uma alma durante a celebração de uma missa oferecida por ela? O Padre Pio, usando uma linguagem acessível para transmitir realidades espirituais complexas, explicava que ocorre uma verdadeira transfusão de graça. Assim como uma transfusão de sangue revitaliza um corpo debilitado, a aplicação dos méritos do sangue de Cristo através da Santa Missa revitaliza espiritualmente a alma no purgatório. Esta transfusão não é automática ou mecânica, é pessoal, íntima e adaptada exatamente às necessidades daquela alma específica. Cada missa, dizia o Padre Pio, é como um encontro personalizado entre Cristo e a alma, onde ele aplica seu bálsamo exatamente onde a alma mais precisa. Você já se perguntou por que a tradição da Igreja sempre enfatizou tanto a importância de mandar celebrar missas pelos falecidos? O Padre Pio explicava que esta prática se fundamenta em uma profunda compreensão espiritual da economia da salvação. A Santa Missa, sendo a representação do sacrifício de Cristo no Calvário, é o ato mais poderoso de intercessão possível. Enquanto outras orações e atos de caridade certamente beneficiam as almas do purgatório, a missa ocupa um lugar único e incomparável. Comparar o poder de uma missa com o de outras orações, dizia o Padre Pio, é como comparar o oceano com uma gota d'água. Isto porque na missa não é apenas o fiel ou o sacerdote quem ora, é o próprio Cristo que intercede pelo fiel.
oferecendo-se como sacrifício perfeito ao Pai. Este poder extraordinário da missa para ajudar as almas do purgatório se manifesta de 3 maneiras principais, segundo o Padre Pio. Primeiro, como expiação. A missa aplica os méritos infinitos de Cristo para expiar os pecados já perdoados, mas que ainda exigem purificação. Segundo, como consolação. O Padre Pio testemunhava que durante a missa, as almas experimentam um alívio temporário de seus sofrimentos, como alguém que, em meio a um deserto escaldante, encontra uma refrescante fonte de água. Terceiro, como libertação. Em certos casos, especialmente quando a missa é celebrada com grande devoção ou quando é parte de uma série de missas oferecidas com perseverança, pode ocorrer a libertação completa da alma. Já vi, confessava o Padre Pio, almas ascenderem ao céu diretamente do altar, onde uma missa era celebrada por elas, como se o próprio sacrifício eucarístico se tornasse o veículo de sua ascensão à glória eterna. Existe um aspecto particularmente comovente nos ensinamentos do Padre Pio sobre as missas pelas almas: a reciprocidade espiritual que se estabelece. Você precisa entender que, quando oferece uma missa por uma alma, não está apenas dando, está também recebendo de maneira abundante. O Padre Pio explicava que as almas do purgatório, embora não possam merecer nada para si mesmas, podem interceder pelos vivos como um ato de caridade. E quando uma alma é beneficiada por suas missas, ela se torna uma intercessora especialmente poderosa por você. Estas almas, dizia o Padre Pio, conhecem suas necessidades melhor do que você mesmo, pois veem as coisas de uma perspectiva mais próxima à de Deus. Elas percebem claramente seus perigos espirituais, suas tentações e suas necessidades mais profundas, e oram por você com uma gratidão que transcende qualquer interesse próprio. A história do Padre Pio é repleta de relatos de graças extraordinárias recebidas por pessoas que, seguindo seu conselho, mandaram celebrar missas por almas esquecidas ou abandonadas. Ele contava o caso de uma mulher que, após anos de tentativas frustradas para conceber um filho, começou a oferecer missas semanais pelas almas mais esquecidas do purgatório. 6 meses depois, para surpresa de todos os médicos que a haviam declarado infértil, ela engravidou. Ou o caso de um homem que, à beira da falência, começou a oferecer missas por seu pai falecido e, inesperadamente, recebeu uma proposta de negócio que não apenas salvou sua empresa, mas a transformou em um empreendimento próspero. Não existe investimento mais rentável, dizia o Padre Pio com seu jeito simples e direto, do que o valor de uma missa oferecida por uma alma do purgatório. Você já parou para pensar no significado profundo da expressão comunhão dos santos, que professamos no credo? O Padre Pio explicava que esta comunhão não é apenas um conceito teológico abstrato, mas uma realidade viva e operante que se manifesta de forma especial através da Santa Missa. Quando você oferece uma missa por uma alma, está participando ativamente desta comunhão, criando uma ponte entre os 3 estados da Igreja: a militante, os vivos, a padecente, as almas do purgatório, e a triunfante, os santos no céu. Esta é a beleza da economia divina da salvação, ensinava o Padre Pio, que nos permite ajudar e ser ajudados através de vínculos espirituais que transcendem o tempo e o espaço. Cada missa oferecida não apenas beneficia a alma por quem se oferece, mas fortalece todo o corpo místico de Cristo, incluindo você mesmo que faz a oferta. Ouça com o coração o que vou lhe dizer agora, dizia o Padre Pio aos seus filhos espirituais, pois este é um dos segredos mais preciosos sobre o poder da Santa Missa para as almas. Ele revelava que o momento mais poderoso para uma alma do purgatório durante a missa é exatamente o da consagração. Neste instante sagrado, quando o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo, ocorre uma suspensão misteriosa do sofrimento purificador. O Padre Pio descrevia que podia ver as almas presentes na igreja envoltas em uma luz suave, como se estivessem momentaneamente libertas de suas penas. É como se o tempo parasse para elas, explicava ele.
e pudessem experimentar por alguns momentos a paz e a alegria celestiais. Esta experiência, além de proporcionar alívio, fortalece as almas para continuarem seu processo de purificação com renovada esperança e amor. Existe uma hierarquia espiritual na eficácia das missas oferecidas. Segundo o Padre Pio, embora toda missa validamente celebrada tenha poder ilimitado em virtude do sacrifício infinito de Cristo, a aplicação desse poder pode variar conforme diferentes fatores. O primeiro é a intenção de quem oferece a missa. Quanto mais pura e amorosa for esta intenção, mais eficaz será a missa para a alma beneficiada. O segundo é a conexão espiritual entre quem oferece a missa e a alma por quem se oferece. Laços familiares, de amizade ou de gratidão, potencializam os efeitos da missa. O terceiro é a disposição da própria alma. Algumas estão mais próximas da purificação completa e, portanto, mais receptivas aos efeitos da missa. Porém, advertia o Padre Pio, nunca devemos julgar ou presumir conhecer o estado espiritual de uma alma, pois os caminhos de Deus são misteriosos e sua misericórdia infinita. Você já sentiu aquela inspiração súbita de mandar celebrar uma missa por alguém que faleceu há muito tempo, mesmo que raramente pense nesta pessoa? O Padre Pio explicava que este tipo de inspiração geralmente vem da própria alma que, com permissão divina, tenta comunicar-se conosco, pedindo ajuda. Nunca ignore estas inspirações, aconselhava ele, pois são frequentemente o meio que Deus usa para nos tornar instrumentos de sua misericórdia. O Padre Pio também ressaltava a importância de mandar celebrar missas por pessoas com quem tivemos desentendimentos ou conflitos em vida. Não existe forma mais poderosa de reconciliação póstuma, dizia ele, do que oferecer uma missa por alguém que nos feriu ou a quem ferimos. Este ato não apenas beneficia a alma daquela pessoa, mas também liberta quem oferece a missa de ressentimentos e mágoas que podem ser obstáculos à própria salvação. O Padre Pio frequentemente alertava sobre um perigo espiritual que muitos de nós enfrentamos: a presunção de que nossos entes queridos falecidos não precisam de nossas orações e missas. E muitas almas permanecem no purgatório por tempo muito mais longo do que o necessário, lamentava ele, simplesmente porque seus familiares presumem que já estão no céu. Esta presunção, embora possa parecer um pensamento consolador, acaba privando as almas do auxílio que tanto necessitam. O Padre Pio aconselhava sempre a manter o hábito de oferecer missas pelos falecidos, independentemente de quanto tempo se passou desde o seu falecimento ou de quão virtuosa tenha sido sua vida. Até os santos precisaram de purificação, dizia ele, pois os padrões da santidade divina são infinitamente mais elevados do que nossa compreensão humana pode alcançar. Existe um conselho prático que o Padre Pio dava a todos que o consultavam sobre como ajudar mais eficazmente as almas do purgatório, a importância da perseverança e da regularidade. Ele recomendava estabelecer um ritmo constante de missas oferecidas, em vez de um grande número de missas de uma só vez. É como regar uma planta, explicava ele usando uma de suas metáforas simples e profundas. Melhor um pouco de água todos os dias do que inundar a planta uma vez e depois deixá-la secar. Você poderia, por exemplo, estabelecer a prática de oferecer uma missa mensal por um ente querido falecido, ou participar de uma missa semanal, oferecendo-a por diferentes almas necessitadas. A regularidade, insistia o Padre Pio, demonstra não apenas nossa lembrança, mas nosso amor comprometido com aqueles que nos precederam na jornada da fé. O ensinamento final e talvez mais profundo do Padre Pio sobre este tema é a compreensão de que, ao oferecermos missas pelas almas do purgatório, estamos participando diretamente da obra redentora de Cristo. Você se torna, dizia ele, um cooperador ativo na economia divina da salvação. Esta perspectiva eleva o ato de solicitar uma missa além da simples devoção pessoal, transformando-o em uma participação concreta no plano redentor de Deus. O que acontece com uma alma quando você oferece uma missa por ela é, em última análise, um mistério de amor.
o amor de Deus que se manifesta através de seu Filho Jesus Cristo, o amor do sacerdote que celebra em persona Christi, e o seu próprio amor que se materializa na oferta da missa. O Padre Pio nos convida a não esperar mais. Não esperar até que a saudade se torne insuportável. Não esperar até que a lembrança comece a se desvanecer. Não esperar até que outras prioridades tomem conta da nossa vida. O momento de transformar a eternidade de uma alma através deste poderoso ensinamento do Padre Pio é agora, hoje mesmo, antes que este dia termine.